Podcast do Transporte. Para quem gosta de novela, a implantação do SMGO, o Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional, criado para gerenciar o transporte coletivo por ônibus de São Paulo, tornou-se um prato cheio. O sistema, desenhado em 2014, prevê câmeras, GPS de alta precisão nos veículos e mais um monte de softwares e traquitanas para fornecer informações em tempo real para motoristas e gestores. E o SMGO foi anunciado pela Prefeitura da capital paulista em 2019, quando foram assinados, finalmente, os contratos de licitação com as novas operadoras, como um grande fator de inovação. Uma modernização importante para melhorar a qualidade dos serviços de transporte oferecidos à população. Quem te viu, quem te vê, a tal licitação encruou e só foi sair em 26 de dezembro agora. Quase não pega o Réveillon, hein? Pois não é que o edital demorou tanto e teve tanta curva que foi contestado e acabou suspenso? O Diário do Transporte saiu na frente mostrando a representação feita pelo advogado Guilherme Glassman. E o podcast do Transporte faz a primeira entrevista com o autor da representação, que compartilha a contestação com empresas de porte no mercado de tecnologia, Tacom, Optibus e Citat, do Grupo Volaris. Os motivos da representação vão de exigências tecnológicas caducas até perdas nos custos da prefeitura e na casa da centena de milhões de reais. Mas vamos pegar o fio da meada, que vem de muito tempo, com o advogado Guilherme Glassman. Como você mencionou, o delineamento dessa contratação já vem de muitos anos. A primeira conformação dela, do ponto de vista técnico, de especificações, remonta às licitações para a concessão do transporte público viário no município de São Paulo. Foram as concorrências número 1, 2 e 3 de 2015. Essa licitação também teve um planejamento prévio. Então a gente pode dizer que o delineamento desse objeto de contratação, ele começou pelo menos em 2014. Estamos falando de 10 anos praticamente. Ocorre que esse objeto de contratação é altamente tecnológico, diz respeito à tecnologia de informação, tanto do ponto de vista de software como de hardware. E de lá para cá muitas coisas mudaram. Então, por exemplo, o edital prevê a necessidade de instalação de um data center físico e, apesar de prever formalmente que é possível uma solução em nuvem, que é uma coisa a respeito da qual todos nós estamos familiarizados hoje em dia, com a necessidade de instalação do data center na forma prevista no termo de referência desse edital, a solução em nuvem ela é, de certa forma, descartada na prática. Então, esse é um dos grandes problemas aí desse edital. Mas a complicação vai além desse descompasso tecnológico, como detalha o advogado Guilherme Glassman. Como é um objeto complexo, a SP-Trans definiu 2 momentos para essa seleção. Num primeiro momento, houve uma certificação e uma habilitação técnica, e só as empresas habilitadas nesse processo anterior teriam a oportunidade de apresentar uma proposta de preço nessa licitação 035 de 2023. A certificação foi feita por empresas terceiras, não pela SP-Trans, instituições que têm o know-how técnico necessário para a validação das soluções. Agora, as empresas que entram num processo desse tipo gastam um bom dinheiro para serem avaliadas e devidamente certificadas. Só que nesse caso da SP-Trans, as empresas que investiram e foram consideradas aptas tiveram uma surpresa nada agradável na segunda etapa do processo. Os detalhes na voz do advogado Guilherme Glassman. Então, foram certificadas e no momento da homologação é o momento em que uma autoridade olha tudo que ocorreu para trás e dá o ok dela. Na homologação, a SP-Trans reabriu o processo de certificação técnica e passou a discutir diversos pontos sem uma previsão expressa, sem uma organização própria para fazer isso, para que as empresas se preparassem ou para que a própria SP-Trans se preparasse e contasse com o aparato de pessoal e técnico necessário para fazer a avaliação, reabriu esses pontos de discussão e fez isso de uma forma bastante informal. As empresas tiveram dificuldades depois de ter acesso ao porquê elas não tiveram sucesso nessa homologação técnica. Na prática, isso significou que as principais empresas desse mercado foram excluídas dessa licitação, restando apenas 2. O edital ficou muito comprometido, porque a competição de preço nessa fase agora do edital 035-2023 fica prejudicada.
O advogado Guilherme Glasman fala com cautela, mas na prática a SP Trans mudou as regras no meio do jogo, deixando o ar de mistério que não faz bem a nenhuma licitação pública. Seria leviano da minha parte afirmar com certeza que há um direcionamento propriamente da licitação. Isso, inclusive, seria um crime. O que a gente pode dizer com certeza é que essa forma de proceder da SP Trans restringiu, no nosso entendimento, de forma inadequada a competitividade do certame. Isso tem um impacto direto sobre o preço que a administração vai pagar, então tem um potencial grande de causar dano aos cofres públicos. Tudo isso fez com que surgissem várias impugnações em relação ao edital. As impugnações são recursos apresentados à própria SP Trans, pedindo que ela reveja o seu entendimento e daí refaça ou corrija os problemas apontados. Em paralelo, o advogado Guilherme Glasman bateu também na porta do Tribunal de Contas do município. Decidimos fazer a representação perante o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A SP Trans, ela suspendeu o edital. Na decisão de suspensão, ela indica que a suspensão é decorrente da quantidade de pedidos de impugnação, da complexidade, e que por conta disso ela não teria tido a oportunidade de responder essas impugnações a tempo, por isso ela suspendeu o edital. Agora, ninguém sabe quando haverá solução para o imbróglio e, enquanto isso, o transporte público da cidade de São Paulo fica sem os recursos tecnológicos tão necessários para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Ao mesmo tempo, a gente vê mais uma vez a insegurança jurídica com que operamos quase tudo no Brasil. E ainda há as explicações que a SP Trans terá que dar ao Tribunal de Contas do município, porque do jeito que a coisa estava sendo encaminhada, poderia gerar um gasto extra de cerca de 100 milhões de reais, dinheiro demais para ser desperdiçado, dizem os requerentes. É claro que vamos seguir esta história e você poderá acompanhar todos os novos lances aqui no podcast e no Diário do Transporte. Podcast do Transporte.